A cervejaria Dogfish Head, em Delaware, é uma fábrica moderna, mas algumas de suas receitas têm origem nas mais antigas raízes da bebida. Um dos resultados é a Midas Touch, uma cerveja inspirada em uma festa que ocorreu há 2.700 anos. Ela é feita com ingredientes com base em resíduos, vindos de 157 vasilhames, encontrados na sepultura de um rei da Idade do Ferro. We don't know for sure, whether it is really King Midas that's in that tomb, but it's approximately the right time, and we know there was a real King Midas, and it certainly is such a rich tomb that it has to be a member of the royal family. Usando espectrometria infravermelha e cromatografia gasosa, o antropólogo Patrick McGovern conclui que os resíduos encontrados nesses vasilhames eram de uma bebida alcoólica preparada com base na cevada, a cerveja. Ele trabalhou com Sam Caligione para ressuscitar e engarrafar a antiga cerveja. Midas Touch contains sugars extracted from malted barley, as well as honey and muscat grape juice. It's spiced with saffron. And it's really like a liquid time capsule, really, that we can step back and say, wow, it's pretty cool to know this is what our ancestors were experimenting with too and enjoying. A quantidade e o tamanho dos recipientes indicam que o morto não era o único que se deliciava com a bebida. For those who just wanted to get a slight taste, you have the 1 liter bowl type here, but those with a little bit higher status and greater thirst could go with the 2 liter variety that I have here. A sede pela cerveja costumava acompanhar as plantações de grãos, indo do Oriente Médio à Europa, onde a arte da cervejaria renasceu. Na Idade Média, a cerveja, ou ale, como era mais conhecida, era temperada com uma mistura de ervas chamada gruit. It ended up being controlled by the church, which licensed its use, and it contained things like bog myrtle, yarrow, and various other ingredients that were kept secret by the church. A ale era vital para as pessoas. Como a água utilizada nela havia sido fervida e a mistura esterilizada pelo álcool, a bebida era muito mais limpa do que a água. It was safe, it tasted good, it cheered one up, one's mood up in the face of the Black Death or whatever horrible menace was coming over the hill next. Terribly important. E essa tradição, que teve início na Idade Média, pode ser vista até hoje na cervejaria Weihenstephan, em Freising, na Alemanha. Fundada em 1040, ela é considerada a mais antiga cervejaria em atividade do mundo. Esta região da Baviera foi testemunha das principais mudanças na cerveja, incluindo a primeira vez em que a bebida ganhou seu sabor característico, o lúpulo. We know that the using of hops was well known in the 8th century. It was used here, also in Weihenstephan Monastery. No dia da colheita, Frank Piper e o agricultor Albert Eisman inspecionam a plantação de lúpulo. Wow! When I open it, you can see the yellow particles inside. It is a lupulin. It contains the bitter components of the hops. Very fresh. A introdução do lúpulo marcou o fim de uma era e revolucionou a fabricação de cerveja. O lúpulo é um conservante natural e evita que bactérias nocivas estraguem a bebida. Com isso, os cervejeiros podiam contar com outro elemento além do álcool para dar durabilidade ao produto. A cerveja podia ser preparada com menos malte e podia ser enviada para mais longe. Outra coisa aconteceu. Os consumidores medievais passaram a gostar do sabor amargo do lúpulo, que equilibrava o gosto doce do malte. Na Baviera, no século XVI, o lúpulo era obrigatório por lei. You have to know that we have a special law to make beer in Germany, and also especially in Bavaria. It's called the Reinheitsgebot and was installed in 1516 here by the Bavarian dukes. We only are allowed to use malt, hops and water.
A chamada Lei de Pureza Alemã foi a primeira lei de segurança alimentar. Ela continua em vigor na Baviera, onde o uso de grãos não maltados como arroz ou milho ou a adição de outros sabores são estritamente proibidos. Séculos mais tarde, a lei foi modificada para incluir um quarto ingrediente, o levedo, quando sua função foi compreendida. A cervejaria Weihenstephan, como muitas outras na Europa, começou como um mosteiro. Durante séculos, os monges desenvolveram a bebida. The monasteries were the seats of learning, and so they were furthering the technology of beer and making it a much more consistent product. They learned rudimentary heat transfer, how to make the kettles work better, how to evenly distribute heat, how to control some of the heat in the mash. Mosteiros produziam e consumiam grandes quantidades de ale. Apesar disso, monges e outros cervejeiros medievais ainda trabalhavam no escuro. Eles não sabiam que o levedo era um organismo vivo. They were only thinking that the ghost of the brewery that produced the beer. No século XV, cervejeiros bávaros e boêmios começaram a estocar a bebida em locais frios, como cavernas alpinas ou porões repletos de gelo. Com o tempo, começou-se a notar uma mudança na cerveja. As they put them in a cellar, the beer got a much smoother taste as time went on. And actually what was happening was it was the lager yeast, which can work in cool temperatures. When they were able to isolate that lager yeast cell and start building up colonies of lager yeast, they ended up brewing a beer that was much smoother and not as fruity as an ale. E assim nasceu a Lager, a variedade de cerveja mais popular do mundo. Enquanto o levedo ale é um organismo que atua melhor em temperaturas em torno de 21 graus centígrados, o Lager fermenta no fundo do recipiente somente em temperaturas baixas, em torno de 4 graus. Em meados do século XIX, a cerveja mais comum no continente europeu era do tipo Lager. Nas Ilhas Britânicas, no entanto, a favorita continuou sendo a ale, como acontece até hoje. Tanto na Inglaterra quanto no continente, a tecnologia tornou a fabricação da cerveja mais precisa. O termômetro permitia maior consistência na temperatura em todo o processo, e o hidrômetro possibilitava aos cervejeiros o controle dos níveis de açúcar. At the end of the brew day, they're going to measure the wort, and you'll take a measurement and it will float in the tube, and the more sugars that you have in that wort will give you the higher alcohol potential. And so when we take that measurement and we've got a lot of sugars, it's going to push this out pretty high. And at the end of fermentation, when the sugars are gone and alcohol is present, this thing will begin to fall. Em 1842, na cidade de Pilsen, fornos modernos que permitiam que o malte fosse torrado com maior precisão levaram à criação de uma Super Lager, uma nova cerveja dourada chamada Pilsner, que mais tarde seria conhecida em todo o mundo. Pilsner beer, which is in the lager family as a result of all that technology that was developed in the 1800s. The color of this beer comes from very light colored grains, and then again it was the temperature control that brewers gained in the late 1800s on an industrial scale, and it's the father of our American Pilsner style beers that so many people enjoy today. A cerveja americana é motivo de muita discussão, mas uma coisa é clara: os cervejeiros americanos do século XIX mudariam a indústria para sempre. O longo e tempestuoso caso de amor dos americanos com a cerveja começou em 1620, nas águas próximas a Plymouth Rock, quando os passageiros do Mayflower fizeram uma descoberta surpreendente. The Pilgrims didn't mean to come here to Massachusetts. They knew the weather was crummy. They wanted to go further south, but as William Bradford, their diarist, wrote, "We must make our landfall. Our victuals are much spent, especially our beer." So the Pilgrims came here to Massachusetts to stop for a beer. Sem conseguir plantar cevada, os peregrinos buscaram outras opções. Eles produziam cidra com maçãs e aprenderam com nativos americanos a fazer bebidas derivadas do milho.
They didn't have that barley available, so they were using other fermentables, such as the fructose from the pumpkin or the molasses from cane sugar, and they were using that as the base to ferment. And then instead of hops, they were using spruce. Cevada e lúpulo acabaram chegando ao Novo Mundo, e as cervejarias americanas cresceram juntamente com as colônias. Naturalmente, a cerveja mais comum era a ale inglesa, incluindo uma nova variedade caracterizada pelo malte escuro chamada de porter, que se tornou a favorita de George Washington. Many of the founding fathers were brewers, not just Samuel Adams, but George Washington left his recipe for porter in the New York Public Library. Thomas Jefferson had a brewery there at Monticello. James Madison had a brewery on his estate and actually proposed the idea of a national brewery funded by the government. Quando o conflito com os ingleses parecia inevitável, a cerveja cumpriu seu dever patriótico. The taverns were as Daniel Webster said, the headquarters of the revolution. When the Sons of Liberty wanted to have a gathering, the way they got people to their meetings was they threw a kegger. It's still commonly in use today to gather a bunch of people together. The Sons of Liberty weren't alone. The militia in various towns, they had to establish training day. People weren't coming to the training day. But when they threw a keg of beer on for when the conclusion of the drills, they started getting a better turnout. As ales inglesas da era revolucionária começaram a ceder espaço para um novo movimento nos anos 1830, com a chegada de alemães, tchecos e suas cervejarias de primeira qualidade. Esses novos imigrantes trouxeram com eles as técnicas europeias que gradualmente foram sendo propagadas para Detroit, Chicago, Milwaukee, St. Louis e até mesmo para Golden, no Colorado. A partir de meados do século XIX, as cervejarias apresentaram diversas inovações que levaram a uma nova era na fabricação da cerveja. A primeira foi a refrigeração comercial, que usava amônia liquefeita para conservar o gelo indefinidamente. Com isso, a lager poderia ser produzida o ano todo. Artificial refrigeration really enabled brewers to make beer year-round, to not necessarily rely on caves to do their aging, so they could now build their aging cellars above ground. Adolphus Busch foi o primeiro a adotar essa tecnologia. Nos anos de 1870, ele também foi o pioneiro no uso do vagão refrigerador de parede dupla, que captava o ar externo e o fazia circular continuamente, passando por grandes blocos de gelo. Um sistema nacional de fábricas de gelo mantinha um fluxo constante de gelo para os trens. No final do século XIX, barris de cerveja gelada podiam viajar de costa a costa, sobretudo com a ajuda de outra inovação. Pasteurization is the other important innovation that was introduced into the brewing industry also by Adolphus Busch. And pasteurization is a simple process of taking the beer, gently heating it for a short period of time, cooling it back down. And by doing that, you're able to stop the yeast from growing and allow the beer to maintain some shelf life. Because prior to that, the beer would leave the brewery and would usually spoil pretty quickly. A garrafa de cerveja também atingiu a maturidade nessa época. There were innovations in glass technology that allowed them to have precision control over the size of bottles. Before that period, the breweries had to employ people to bottle by hand. And the last great innovation, although small, had a very large effect, was the bottle cap. A simple crimped piece of tin and steel. It allowed the brewers to cap that bottled beer without having to employ an army of people installing flip tops on bottles. Machinery could put this on very easily, and it allowed the brewers to ship their beer all over the country. O final do século XIX foi a era de ouro para as cervejarias americanas. Em 1880 havia 2.300 fábricas de cerveja grandes e pequenas. American brewers were winning gold medals at beer competitions all over the world. American beers were among the most respected in the world, and American brewers were making rich, flavorful lagers. Os barões da cerveja, homens como Fred Pabst, Joseph Schultz, Fred Miller,
e Adolphus Busch construíam bares e jardins cada vez mais elaborados, criando uma versão americana